Olá, Farol! Oi! A paz do Senhor Jesus, conecto meu coração ao seu coração. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Muita paz, pouco estresse. Eu estou me conectando aqui a vocês para dar continuidade à sequência de aulas, né? Como eu falei na semana passada, eu estou com aulas assim muito boas, apesar de alguns acontecimentos, né? Mas eu estou trazendo aqui aulas significativas. Aí no esquenta, falta pouco tempo para o lançamento do meu produto digital. Hoje eu estou trazendo aqui o estresse, né? E em particular eu quero falar do gerenciamento do estresse. Você gerencia o seu estresse? E como eu comentei sobre curso, Cris, o que é um curso? O que é um produto digital? O que é um curso online? Um curso online na terapia holística, né, que é a minha área enquanto terapeuta, trazendo aqui todos os subtemas que giram em torno de ansiedade, né? Algumas técnicas para a intervenção da ansiedade. Então, o curso é algo organizado em módulos, em um passo a passo, para que você não fique perdido aí pela internet, pegando uma dicasinha aqui, outra dica ali, não é? Porque isso, sei lá, pode ser que você não tenha resultado com isso, e pode ser que com isso você tenha resultado a muito longo prazo. Então, o produto digital, o curso no meu portal Mais Poder, Menos Ansiedade, é um conhecimento organizado, via passo a passo, tá me entendendo? E lá eu coloquei os fluxos que vão ressignificar, vão agir na sua aura e vão ressignificar a ansiedade, o estresse e assim sucessivamente, tá certo? Então, ressignificar o estresse é o tema da aula de hoje. Muito brevemente eu vou estar lançando aí o meu produto digital e já estou em pré-lançamento, tá certo? Nossa. E aí eu faço uma perguntinha aqui para vocês. Primeiro, dizer que né? Quem não conhece? Quem aqui, meu Deus, quem aqui não convive ou nunca conviveu com alguém que tem estresse, né? Pelo amor de Deus. Aí eu pergunto para você, qual é a diferença? Você sabe? Preste atenção na pergunta para ver se você sabe e responda aqui nos comentários. Você sabe qual é a diferença das pessoas que fazem a gestão do estresse para as pessoas que não ligam para o estresse descontrolado? Vocês sabem qual é a diferença? Então, fique comigo aqui nesse vídeo até o final, porque a partir de agora eu vou falar de forma simples o que é o estresse, as consequências do estresse e vou dar dicas excelentes no final do vídeo para ressignificar o estresse, né? Porque ninguém merece uma vida estressada.
Sim, Cris, e aí? Como é que eu faço o gerenciamento do estresse? Como é que a gente gerencia o estresse? Como é que a gente volta o olhar para esse estresse desregulado? Sim. É, assim, a atualidade, os dias atuais, trazem desafios. Entre esses desafios, pressões no trabalho, problemas financeiros, grandes mudanças, as mudanças drásticas na vida das pessoas, tá certo? A falta de tempo para o autoconhecimento, para o lazer, problemas familiares, meu Deus do céu, problemas familiares é de grande relevância. Problemas de saúde, onde a pessoa começa a adoecer, muitas vezes não sabe o que fazer, muitas vezes também não sabe como gerenciar essa etapa em doença, né? Muitas vezes é alguém da família, então isso traz bastante estresse. Aí, os problemas de saúde, né? E algumas pessoas vivem dependendo da aprovação dos outros, dependendo da aprovação social. Vai nas redes sociais, se compara, muitas vezes posta aquela foto, né, que de grande relevância, não tem as curtidas, e aí começa a se estressar, se desanimar, e também o luto, né, e muitas coisas aí que geram estresse no dia a dia, semana após semana, mês após mês, dia após dia, ano após ano, tá certo? Sim, Cris, e aí? Você falou que vai falar de forma simples o que é o estresse. Pronto. A pessoa entra em estresse descontrolado, muitas vezes por situação, sei lá, irrelevante. Mas que o estresse acontece ali dentro das situações do dia a dia, né? Dentro dos pensamentos negativos, e estas situações e esses pensamentos negativos trazem frustrações, trazem nervosismo. E aí, se você não faz a gestão do estresse, você vai dia após dia, semana após semana, enfrentando esse estresse, né? Às vezes um estresse gera outro, que gera outro, porque quando a gente está na vibe do estresse ou da raiva ou do amor, a gente vai gerando mais do mesmo, tá certo? E aí você entra em nervosismo, você fica frustrado, entra em pensamentos negativos, ações negativas, situações negativas, e aí o estresse, ó, só sobe. Mas a pessoa que vive sem o estresse, sem o nervosismo, sem esse estresse desequilibrado, né? A pessoa vive sem medo, principalmente quem conhece os danos do estresse no nosso corpo e no nosso cérebro, minha gente, é demais. Então, se você tem conhecimento, se você vive, se você tem conhecimento dos danos do estresse, se você vive em total controle do estresse, então você vive o estresse desequilibrado, tá? Então aí você vive sem medo de desenvolver Alzheimer e ainda recuperando cada vez mais a harmonia do seu organismo como um todo. Isso significa que você refere, né, em gerenciar o estresse, porque
eu afirmo para vocês que um corpo estressado é um corpo que grita, porque o corpo vai receber cada vez mais estresse e esse estresse muda de etapas, minha gente. O estresse muda de etapa. O seu organismo, de imediato, ele dribla, depois ele já vai começar a emitir sinais para o seu corpo. Então, um corpo estressado é um corpo que grita. E o corpo grita te enviando sinais de que algo não está bem, de que algo está errado, que você precisa gerenciar esse estresse aí em desequilíbrio. Desequilíbrio. E aí, um corpo estressado é um corpo que grita, é um organismo inflamado e esgotado que não consegue mais conviver com tantos desequilíbrios. E aí, o excesso indica desequilíbrio. Teve um determinado período na nossa história, que foi a partir de 1982, que alguém se propôs a nomear, né, esse estado que se apresenta na vida das pessoas, que é o estresse, né? Alguém se propôs a estudar, a conceituar, né? Formular e conceituar, ou seja, observar cada vez mais as pessoas nesse estado de desequilíbrio chamado estresse em excesso e nomeou como estresse, tá? Que foi o endocrinologista canadense Hans Selye. Hans Selye, a partir de 1982, colocou aí a nomenclatura dessa situação que o nosso organismo passa a viver, que é o estresse, né? E a partir daí, o estresse, o conceito e o estresse em si começou a ser analisado, pesquisado por muitos e muitos profissionais renomados aí, né, da saúde. Então, de acordo com a Organização Mundial, atualmente este transtorno físico e emocional afeta mais de 90% da população mundial. É muita gente, né? Com isso, muita gente estressada, né? E aí, a Organização Mundial de Saúde começou a divulgar a questão de que o estresse hoje está reconhecido como uma epidemia global. Pensem aí, né? Epidemia global. A nível de mundo, tem muita gente estressada, dando aí essa sugestão, né, de epidemia global. E aí, é claro, né, o nosso corpo já é de natureza ser estressado, né? Nós, o ser humano, já é de natureza ser estressado e o nosso corpo sente isso. E o corpo humano, tendo já esta natureza de estresse, o corpo humano tem a capacidade natural para suportar o estresse até certo ponto, tá? O corpo humano tem
essa capacidade natural de lidar com o estresse desregulado até certo ponto, né? A capacidade aí de lidar com os malefícios do estresse. Porém, quando essa condição de estresse desequilibrado se torna constante e repetitiva ou até crônica, seus efeitos se multiplicam drasticamente e comprometem drasticamente todo o organismo. E a partir de agora, eu vou trazer alguns inúmeros sintomas de quem está em estresse desregulado, ok? Pois é, a partir de agora eu vou trazer as consequências do estresse. Eu vou trazer tudo aquilo que o estresse faz contra você aí que vive estressado, estressada. Então, o que é que o estresse faz? Modifica o seu metabolismo, provoca um desequilíbrio geral entre as funções, conduzindo ao que a gente chama de síndrome metabólica. Já ouviram falar em síndrome metabólica? É a alteração do organismo, é a alteração, é o desequilíbrio do metabolismo, tá certo? É o desequilíbrio das funções do metabolismo. Chamamos de síndrome metabólica. O estresse também aumenta aquela vontade exacerbada de consumir carboidratos. Com isso, né? Com isso, as pessoas são conduzidas à obesidade. Outra coisa, o estresse aumenta a resistência insulínica, resultando em diabetes tipo 2. O estresse também reduz a produção de hormônios como a testosterona e a progesterona. O estresse diminui a produção de fatores neutróficos, que são os alimentos das suas células nervosas. O estresse também bloqueia a transformação de triptofano em 5-HTP, ou seja, com o efeito final você vai ter, sabe o quê? Menos serotonina, menos melanina. Isso vai ocasionar, desencadear e aumentar drasticamente ansiedade, depressão, dores por todo o corpo, insônia e etc. E o resultado também vai ser, sabe o quê? Mais cortisol, menos hormônio da tireoide. O estresse também traz a perda da vitamina B, traz a deficiência de vitamina do complexo B. Com isso, vai haver aí a anemia, a demência, as neuropatias. Meu Deus do céu, é muita coisa e a lista continua, minha gente. O estresse traz a perda de selênio, zinco, magnésio, ferro, enxofre. O estresse inibe o crescimento dos neurônios. O estresse diminui o tamanho do hipocampo. O hipocampo é uma estrutura nervosa, né, que é considerada como a porta de entrada para a formação da sua memória. O estresse diminui o córtex pré-frontal. Com isso, há o enfraquecimento. Com isso, vai enfraquecendo a análise do passado, a percepção do presente e o planejamento para o futuro. Esse fator diminui a capacidade da resolução dos problemas. O estresse também aumenta a amígdala cerebral e, consequentemente, aumenta o seu receio, né? Aumenta o medo de tomar decisões importantes e, com isso,
vai gerando na sua vida cada vez mais a insegurança. E o estresse desregulado estimula a produção de proteínas, em específico a beta-amiloide, que é responsável pela distribuição das células neurais. O estresse induz a apoptose. O que é a apoptose? É o suicídio celular. E com isso, perturba o funcionamento das mitocondrias, que são glândulas responsáveis por gerar energia no seu corpo. O estresse diminui os telômeros que ficam nas extremidades dos cromossomos. Com isso, provoca a aceleração do envelhecimento. Então, o estresse, né? Quem vive muito estressado, além de tudo isso que eu falei, o envelhecimento precoce, né? O estresse enfraquece o sistema imune, né? Traz a diminuição da atividade celular, então as células ficam comprometidas. O estresse desencadeia e fortalece processos inflamatórios crônicos em nosso corpo. O estresse conduz à síndrome. Qual síndrome, Cris? A síndrome da exaustão. E aí, eu continuo dizendo que foi comprovado cientificamente que o estresse crônico, além de afetar gravemente o sistema imune, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, pulmonares, o câncer, a diabetes e até, como eu já falei, Alzheimer. As pesquisas afirmam que o cérebro e o sistema nervoso são os mais propensos a essa condição. Portanto, é necessário entender como dominar esse mal, né? Como fazer o gerenciamento desse mal chamado estresse desequilibrado, que ameaça o seu corpo, tá? E passar, sim, a buscar recursos que amenizem essa vulnerabilidade de nós, seres humanos, do nosso corpo, do nosso cérebro, né? Por causa do estresse. E aí? Meio caminho andado para sabermos qual a diferença de quem vive, né, em alto estresse, em estresse desregulado, para quem tem o gerenciamento do estresse? Pois é, organismo em equilíbrio, o cérebro, as células, a juventude, né? São tantas coisas importantes aí, né, que o estresse compromete. Mas, Cris, e aí, o que é que eu faço? Ixi. Tem alguma coisa? Tem alguma mágica que a gente pode fazer para poder evitar todas as consequências do estresse? Em primeiro lugar, a gente precisa admitir. É impossível vivermos sem estresse, é natural do ser humano, porque se o estresse é natural do ser humano, não tem como dizer, vou eliminar da minha vida. Ele é necessário para o nosso funcionamento em equilíbrio. Em equilíbrio. Com o estresse, a gente tem uma forma melhor de adaptação e proteção do corpo contra agentes estressores e físicos e até psíquicos. Então, não podemos dizer que vamos acabar com ele, porque ele traz sinal de alerta. Ai, aquele, né? Por que a gente sente que algo está errado? O estresse nos ajuda a isso, o estado de consciência nos ajuda a isso. Então, o estresse
É uma reação natural do nosso corpo que através do cérebro, né, traz um propósito evolutivo, que em sua essência emite a resposta de perigo. Agora, para que o estresse não se transforme em um problema grave, em uma patologia, é necessário não ultrapassar o farol. E aí eu trago aqui o farol verde, o farol amarelo e o farol vermelho, tá certo? No sinal verde, em questão do farol, do estresse, relacionado tudo em relação ao estresse, tá? O alarme verde, quando a gente está em um estresse motivador e estimulante. Sim, é aquele estresse que te impulsiona para reações positivas. O organismo aí, no alarme, no sinal verde, o organismo produz e libera os hormônios do estresse. Mas é aquele estresse leve, tá, gente? Controlado. Esses hormônios que são liberados, adrenalina, noradrenalina, cortisol. Por quê? Em uma situação de pensamento negativo, digamos, esses hormônios são liberados para quê? Para o corpo reagir, porque a gente tem estresse natural, é para o nosso corpo estar sempre em alerta, né? De que algo está para acontecer. E aí, os hormônios são liberados, o corpo é preparado para reagir, e essa ação pode ser uma ação de luta e fuga. Ou você fica, enfrenta, ou então você vai embora. Ao mesmo tempo também aumenta os tônus musculares, a ansiedade, o medo, o estresse, todas essas sensações reverberam para o nosso corpo, tá certo? E também a frequência cardíaca é modificada, né? A respiração, a quantidade de oxigênio que vai circular no organismo, tudo isso é modificado, tá certo? E agora eu falo do sinal amarelo, que é na adaptação que acontece, tá certo? Estou em adaptação. O estresse já está modificado, agora ele entra no sinal amarelo. Você preste atenção para identificar e diferenciar essas modalidades. O organismo em adaptação sob estresse, o organismo repara os estragos causados pela reação anterior. Então, você entrou em estado de alerta, os hormônios entraram em ação, e aí seu corpo sentiu, sua respiração sentiu, tá certo? Seu corpo todo ali foi modificado. E agora o seu organismo entra em adaptação. Para quê? Para que seu corpo não sofra danos causados pelas reações que foram projetadas e liberadas lá no sinal verde. Com isso, né, a alteração também aí dos níveis de hormônio, dos níveis hormonais. Aparentemente, parece inofensiva. Porém, se o estresse perpetuar, ele abre portas para a próxima fase. Então, o certo é que você não evolua do verde, tá, para o amarelo. Porque no verde, vamos recapitular, no verde, os hormônios adrenalina, cortisol, noradrenalina foram liberados,
Seu corpo sentiu o impacto daquele pensamento negativo, daquela situação, daquele nervosismo. Você entrou em nervosismo ou o que é que aconteceu? Então, o corpo sentiu. O estresse foi modificado. O estresse foi modificado, os hormônios foram liberados, seu corpo sentiu. Tá certo? Se o seu corpo sentiu, seu organismo sentiu e os estragos vêm. E aí o seu corpo, se o seu corpo ficar várias vezes neste estado, você está passando por estresse direto, e aí? Aí o estresse se perpetua e abre portas para a exaustão, que é o sinal verde, tá? Aliás, o vermelho. Agora eu já estou na última instância, que é o sinal vermelho, onde vem a exaustão. Quando você está em alto estresse, no estresse já altamente desregulado, você está no sinal vermelho, você está em exaustão. E é aqui que acontece o esgotamento físico, o esgotamento mental e o esgotamento emocional. Por isso que esgotado, meu Deus, quem anda em estresse, a gente olha assim para a cara, já vê, né, gente, a feição do estressado. Ali é o corpo sentindo. Imagine todo o corpo, imagine todas as tensões que estão ali na musculatura daquela pessoa em alto estresse, na exaustão, no sinal vermelho, né? O esgotamento físico, o emocional abalado, que qualquer coisa bateu, levou, né? A pessoa já não tem mais espaço na mente para dizer, opa, não é assim que funciona. Ação e reação, ação e reação, ação e reação. As pessoas que estão calmas, que estão com o estresse lá no sinal verde, né? Não estão assim, bateu, levou. Não estão no esgotamento emocional, muito menos no esgotamento mental. Nesse estágio de esgotamento físico, emocional e mental, os sintomas também começam a aparecer juntamente com as doenças associadas às condições de estresse constante. Esse estresse é neurotóxico e provoca a diminuição do hipocampo, que eu já falei, que é a porta de entrada para a formação de memórias. O que fazer para ultrapassar o farol amarelo, né? E não aumentar drasticamente aí o vermelho. A primeira dica é andar devagar. Ande devagar. Lembrei da mulher, diz que andava sempre, estava num estágio assim já de estresse, né? Estresse descontrolado. Aí diz que andava assim na rua com o esposo. Aí diz que o esposo falou: ô mulher, por favor, que carreira é essa? Pra onde você vai correndo? Devagar, que eu tô com pressa. Aí, houve um trocadilho aí. Devagar, mulher, que eu tô com pressa. Pra onde você vai? Desse jeito, né? Então, com esse trocadilho, a nossa mente já entra em ação. Opa, devagar, que eu tô com pressa. Você conhece algum outro ditado pra gente colocar aí? Para as pessoas que andam, né, nesta correria, sei lá, muitas pessoas elas não conseguem lidar com luto, né? Muitas pessoas com os familiares doentes adoecem também. As várias questões do dia a dia, as mídias sociais, as comparações, a ansiedade em si traz muito estresse, né? Porque a gente chega ao limite.
Então, se você, para não ultrapassar o farol amarelo e chegar no vermelho, ande devagar. Se você está com muita pressa, ande devagar. Devagar, que eu também estou com pressa. E aí? Não é? Porque quando eu digo devagar, que eu estou com pressa, é porque você que vai na frente está me acelerando também. Entenderam? Devagar, que eu estou com pressa, deixa que a pessoa que vai ali na frente tá também naquele estresse todo, né? Isso não é bom para nós. Parar para relaxar, fazer um chazinho, se dar folga, sei lá. Mas o que eu trago aqui é específico. É uma recomendação que parece bastante simples, mas na prática pode trazer resultados imediatos. É você saber qual é o momento de dar um passo para trás no forte estresse. E isso você só vai conseguir se você tiver o autoconhecimento. Autoconhecer-se. Meu Deus, eu estou estressado, eu estou estressada. E quando algo não está certo na nossa vida, devemos fazer como a águia, pararmos, nos reconstruirmos para retomarmos a caminhada, porque reza a lenda que a águia para, se reconstrói e vive muito mais anos aí, né, de jornada. Então, por que a gente não vai parar para afinar o instrumento? Dar um passo para trás e reconhecer que está, sim, estressado. Desculpem. É igual à ansiedade. Quando a gente está em ansiedade, opa, para tudo. Para tudo, faz uma respiração profunda. Com isso, você já volta para o estado aqui e agora, para o estado presente, que é onde a vida acontece. Tá certo? Em alto estresse, respire profundamente e busque a clareza mental. Busque reconhecer que você precisa parar porque você não é um robô. Eu não sou um robô. Nós não somos robôs, né? Então, de imediato, respirar e dar um passo atrás naquele momento de estresse. Quantas pessoas não perderam a vida? Quantas pessoas perderam a sua vida por causa do estresse? No trânsito, alguém estressadinho foi lá, bateu, levou. Oxe, levantou a voz para mim no trânsito? Já estou com a arma aqui, já vou logo resolver. Não é? Em alto estresse, as pessoas vão lá na rede social, bloqueiam, geram outro problema. Ah, vou matar logo para me ver livre. Alto estresse. Se a pessoa tivesse respirado nesse momento, dado um passo para trás e não avançado o sinal vermelho. Preservar vidas, preservar o seu organismo, preservar aí o cérebro, as células, os neurônios, né, que sofrem os drásticos efeitos do estresse. A diabetes, a obesidade, pressão alta, pressão arterial desregulada, ansiedade, minha gente, que está aí, tá certo? Está aí também descontrole, ansiedade. E aí, para você perceber o momento de dar um passo atrás, de tomar essa decisão, demanda experiência, demanda autoconhecimento, demanda você estar de olho nos sinais que o seu organismo envia. Por quê? Porque a questão do estresse é físico,
emocional, mental. E aí, se você começar a se observar, a observar quando é que você está em autoestresse, após algumas tentativas, o seu cérebro vai compreender que é melhor mesmo, é melhor sim, andar mais devagar para poder oferecer a qualidade de vida que o seu corpo precisa e merece e que reflete diretamente aí na sua qualidade de vida. Então, dessa forma, você vai respirar melhor, tá certo? Porque quando a gente para respirar consciente, opa, eu estou em alto estresse, eu estou... a faixa está nos ombros, os ombros rígidos. É hora de parar para respirar profundamente. Respirar lento e profundamente, encher a barriga de ar, contar até 10 e energizar células, focar no aqui e agora, que é onde as coisas estão acontecendo. Com isso, quando você respira, além de você focar no momento presente, você otimiza a circulação do oxigênio no seu corpo e também você vai oxigenar as suas células, os seus neurônios e com isso fazer com que o seu cérebro consiga administrar o lado racional e o lado emocional. E com isso vai eleger decisões mais eficazes, não é? Se a pessoa que está lá naquele estresse no trabalho e chega alguém, se ele respirar, ele vai explodir, ele vai tratar mal quem chegou, ou se for no trânsito, ou no restaurante, ou na própria casa, porque dizem que é na nossa família, é na nossa casa onde a máscara cai. E quando você chega em casa, talvez você sustentou, né, aquele sorriso o dia inteiro, e quando chega em casa, você extravasa, o sorriso some, você assume a condição de chefe de casa, de dono de casa, de dona de casa, e aí a sua máscara literalmente cai, você começa a tratar mal as pessoas da sua família, que é onde você deveria tratar bem, o estresse, tá certo? E aí, ainda mais andar devagar, ouvindo uma música, nossa senhora, é perfeito, é a outra dica. Ande, dê um passo, respire primeiramente, dê um passo para trás, se analise, o que é que você precisa fazer para regulamentar esse estresse. Você precisa ir na natureza, você precisa subir a montanha, ou você precisa apenas da meditação. Meu Deus, os benefícios da meditação, o banho que a meditação dá na nossa mente, a música, a dança também é uma forma de meditar, tá certo? E por que não usar, não é? Então, está aí a música como uma dica perfeita e poderosa para enquanto você está andando devagar, você ouvir a sua música predileta e aí usar como ferramenta, como instrumento para combater aí o estresse desregulado. E as evidências científicas apontam que a música, nossa senhora, é uma excelente ferramenta para a saúde, para amenizar o estresse e olhe, ameniza até dor. Beleza? Pois é. Finalizo aqui a minha aula de hoje. Classifico ela como muito poderosa. Assista, pegue as dicas, compartilhe com quem vive estressado.
né, com quem merece assistir essa aula, saber aí a definição de estresse, os danos que o estresse traz para nós enquanto humanos, né? E essas dicas maravilhosas. Fiquem com o amor do Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus sabe o que eu enfrentei para colocar essa aula no ar. Mas o Senhor Jesus tem o controle de todos nós, Ele sabe o que é melhor para nós. Fique com o amor de Deus e até a próxima aula.